Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Oi, Vera. Ministro Fernando Haddad hoje andou falando por aí, diz que tem gordura para cortar juros. Não vê no horizonte alguma crise mais grave aí por conta de bancos sendo fechados nos Estados Unidos? Pois é, Bocardi, ele participou do seminário, né, e Agora Brasil, um ciclo de seminários que o Globo e o Valor têm promovido e fizeram essa rodada com ele, e ele buscou ser apaziguador em toda a sua fala, em relação a juros, em relação a um possível reflexo da quebra do banco lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a alta de juros nos Estados Unidos e um possível reflexo também no Brasil, em relação à possibilidade de aprovação da reforma tributária, que era o tema principal em debate. Então, foi uma fala para tentar desanuviar o ambiente econômico, trazer confiança por parte dos agentes econômicos e propiciar o que ele vem achando que vai acontecer, que é o governo demonstrar que está fazendo a sua parte e, em troca, o Banco Central cortar os juros. Isso está no cerne da fala dele, está ali por trás, é o pano de fundo de quase todas as iniciativas do Ministério da Fazenda nas últimas semanas. Ele chegou a uma conclusão de que o ruído é ruim e de que tentar forçar o Banco Central a baixar juros na marra ou mexer na meta de inflação na marra não vai dar resultado e que, então, a Fazenda tem um papel a cumprir, e ele até disse lá num determinado momento que ele entende as cobranças e que ele acha que o papel dele é esse mesmo, explicar muito e ouvir muito. Então, até paciência com a fritura a que ele próprio foi submetido, ele demonstrou. Essa questão dos juros, ela vai ganhando aí de novo, né, uma centralidade, porque a gente está na semana que antecede a próxima reunião do Copom. Ela acontece no início da semana que vem, e aí é que vai ficar claro se o BC vai sinalizar com a queda de juros proximamente ou não. Não acredito que vá descer os juros agora, já falei a esse respeito, e nem o Haddad procurou dizer, olha, tá para cair os juros. Não foi essa a fala dele. Mas do que depende essa queda de juros? De uma série de fatores, e um deles, esse sim é para essa semana, né? Que é a apresentação do tal novo arcabouço fiscal, novo marco fiscal, nova âncora fiscal, como quer que venha a se chamar o projeto de lei complementar que vai ser mandado ao Congresso. E nisso também o Haddad está tateando muito e demonstrando muita preocupação. Preocupação com o vazamento. Ele está procurando controlar ao máximo o vazamento, então apresentando em doses muito homeopáticas a pessoas muito específicas, para depois levar o Lula. Quer levar o Lula essa semana, não levou hoje, porque o presidente está em Roraima, a gente vai falar dessa agenda também. Então, antes de levar o Lula, os integrantes da equipe dele vêm defendendo algo que eu disse aqui na sexta-feira, que estava sendo feito, e que as minhas conversas no fim de semana e hoje confirmaram, que é preparar o terreno para uma adesão, um apoio em massa da equipe econômica que neutralize eventuais resistências da área política. Então, depois de obter o aval e o apoio entusiasmado da Simone Tebet, eles querem atrair para esse blocão também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Haddad falou disso lá no E Agora Brasil, e integrantes da equipe dele com os quais eu conversei falaram, olha, antes a gente vai mostrar para o vice-presidente, para ele nos ajudar no convencimento do presidente. Então, essa é a estratégia que está em curso. Nos próximos dias, esses encontros vão acontecer e aí, aos poucos, a gente vai conhecer essa proposta mais no detalhe. O Haddad falou também sobre reforma tributária, né, Vera? Diz que há uma oportunidade única para fazer essa reforma. Ouvindo o ministro falar, parece que é muito simples, mas não é bem assim, né? A gente sabe que reforma tributária, cada um quer uma diferente, né? Exatamente, Carol. Ele foi muito questionado pela nossa Miriam Leitão, que foi a mediadora do debate, e pelo Fernando Exman, que é o coordenador da sucursal de Brasília do Valor,
por conta disso, porque é algo que sempre todo mundo diz que vai fazer e no final morre na praia porque falta apoio no Congresso, apoio de governador, apoio de prefeito e dos setores da economia. O que o Haddad disse? Que essa discussão já está madura, que essas resistências estão sendo quebradas paulatinamente, que todo mundo entendeu que é um caminho de transição até se chegar a um novo equilíbrio depois de uma reforma tributária, mas que ela é necessária porque a gente vive aí um caos tributário no Brasil. Ele prometeu de novo algo que sempre se promete para justamente neutralizar esse medo que tem de todo mundo em relação a uma reforma tributária. Qual é essa promessa? A de neutralidade na reforma, que não vai ter aumento de tributo, não vai ter aumento de imposto. Então ele falou que não tem CPMF nova no radar, que o governo não pensa nisso e que a ideia é construir com o Congresso algo em cima das propostas que já estão em discussão. Ele enalteceu muito o papel do Lira e do Pacheco, que é algo importante dele fazer nesse momento, porque eles também vão ser muito importantes na votação do substituto do teto de gastos. E aí disse que os governadores já estão também mais cientes e concordando que é preciso fazer essa reforma e aproveitar esse melhor clima. Ele fez até uma estimativa de datas, disse que dá para votar entre junho e julho na Câmara e em setembro no Senado. Parece, então, portanto, bastante otimista, mas está correto. Se reforma constitucional sai, geralmente é no primeiro ano de governo. Então tem que ser agora, ano que vem tem eleição municipal, depois o governo começa a caminhar para o seu fim, e aí já não é nada mais tão certo que você consiga fazer. Então, tirando da frente o substituto do teto, essa discussão deve entrar com muita força no Congresso, e aí é importante que ele comece a participar mais ativamente da articulação política. Isso é algo que eu também já chamei a atenção aqui no Viva Voz, e que ele demonstrou que está atento, porque falou a esse respeito lá quando inquirido. Vera, tem a questão dos bancos americanos lá demonstrou aí, como eu já falei mais cedo, né, de que não vê uma preocupação, mas tem o problema do varejo aqui no Brasil, que vive uma crise, né? Esse problema é mais próximo, Bocardi, da gente. Por quê? Porque a gente teve a quebra com aquela fraude das Americanas e agora tem aí uma investigação de possível problema também na Magalu e em outros grandes, outros gigantes do varejo. E isso coincide com esse momento em que os juros altos vão criando aí um problema de escassez de crédito, que também é algo muito ruim para o setor do comércio. Então, é meio uma tempestade perfeita num setor que gera muito emprego, que gera muita receita e que cresceu aí no pós-pandemia, né? A gente viu que essa coisa do consumo das famílias e do setor de serviços cresceu depois de um período de depressão ali da pandemia. Então, causa muita preocupação que a gente tenha aí primeiro um problema de crédito e segundo, um risco aí de mais quebradeira no setor. Então, isso preocupa o governo, isso preocupa o próprio mercado financeiro, preocupa os bancos e a quebra do banco americano lá do Vale do Silício, por enquanto não tanto, porque não há uma correlação direta com as atividades de bancos do Brasil e o que houve lá. Mas o próprio Haddad falou, olha, tem que prestar atenção, para os Estados Unidos é um impacto muito grande, mas eu não vejo um risco sistêmico aqui para o Brasil e procurou demonstrar também nesse caso que ele está jogando junto com o presidente do Banco Central. Isso é importante depois de um período em que ficou uma artilharia muito grande em relação ao Roberto Campos Neto. Ele agora está procurando mostrar sinergia entre a Fazenda e o BC. Isso também é recado, isso também é sinalização e é importante nesse momento desses dois riscos combinados a que você se refere. Ô Vera, você já mencionou a ida do presidente Lula a Roraima, ele foi lá para a Assembleia dos Povos Indígenas, né? E prometeu acelerar as demarcações e concluir a retirada dos garimpeiros das terras indígenas, né? Pois é, Carol, duas tarefas bem urgentes, mas as duas ainda muito difíceis. A gente tem visto as dificuldades que o governo está tendo nesse desentranhamento dos garimpos das terras indígenas, tanto na terra Yanomami quanto na terra indígena Raposa Serra do Sol, onde acontece a Assembleia
Geral dos Povos Indígenas e que tem ali garimpos no seu interior, inclusive contando com a participação e com o apoio de algumas lideranças indígenas. Então, é algo complexo. Você tem aí essa atração de expoentes dos próprios povos indígenas pelo garimpo. Você tem a fuga de uma terra indígena para outra. Então, quando você acha que você conseguiu desmobilizar numa região, eles se instalam em outras, e está tendo uma fuga grande também para a Guiana, que é o país vizinho ali, e o que leva um problema grave para a região da fronteira. Então, por isso, o Lula fez uma coisa importante nessa ida dele, né? A presença de um presidente pela primeira vez num evento como esse já é importante do ponto de vista simbólico. Mas, além disso, ele levou com ele ministros, não só a ministra Sônia Guajajara ou a presidente da FUNAI, Joênia Alpichana, que são representantes de povos indígenas e, portanto, diretamente conhecedoras do tema. Ele também levou o ministro da Defesa, também levou ministros do Planalto, também levou a ministra da Saúde, porque aquele problema ali é um problema integrado, é um problema que o governo tende a atacar a partir de diferentes frentes e com uma presença permanente na região. Durante a Assembleia, teve uma fala importante do Davi Copenaua, que é um dos principais líderes indígenas hoje em dia, aliás, cujo livro está saindo, está aqui na minha mão, recebi hoje, Espírito da Floresta, um livro importante do Davi, mas ele fala sobre a questão da saúde, que é um dos pontos mais graves, afinal foi decretada uma emergência de saúde na terra indígena Yanomami, e ele fala da necessidade de se construir estruturas de saúde dentro das terras, para que nesse deslocamento de crianças e de outras pessoas acometidas por doenças ou por desnutrição, você não perca tempo, você não acabe submetendo essas pessoas a outras intempéries, a outros riscos. Então, é algo que vai levar tempo, vai consumir recursos, vai encontrar resistências, porque o crime organizado que está instalado na região vai resistir, da mesma maneira que a questão da demarcação das terras indígenas. O governo pode reiniciar uma política que foi interrompida deliberadamente pelo Bolsonaro, mas isso vai esbarrar em judicialização. Já está judicializado. Já está na mão do Supremo definir qual é o critério geral que define as demarcações de novas terras indígenas. É o tal do marco temporal, ou seja, só quando os povos pleiteantes de demarcações confirmarem que estão na região desde a promulgação da Constituição de 88, ou o Supremo, passado o governo Bolsonaro e passada aquela pressão, vai rever a tendência de aprovar esse marco temporal como fator de delimitação. Isso aí é muito importante. Isso pode levar a que você demarque algumas terras e depois elas sejam colocadas sob litígio, porque ainda não tem uma definição geral. Então, seria muito importante que o Supremo pautasse de uma vez essa questão. Está com a ministra Rosa para definir a pauta e ela deveria colocar em votação no plenário de uma vez por todas para acabar também com essa dúvida que impede novas delimitações de uma maneira mais segura e mais perene. Ô Vera, mudando de assunto agora, o ex-chefe da Receita teve encontros secretos no Planalto em dias ali de devassa nos dados, né, nas contas de rivais de Bolsonaro. Quanto mais se mexe nisso aí, daí mais coisa aparece, Bocardi. E aí isso mostra porque foi uma constante no governo Bolsonaro em 4 anos tornar agendas e coisas que são públicas por natureza como segredos e sigilos de 100 anos, né? Esse caso da Receita foi revelado num primeiro momento pela Folha de São Paulo, que agora também, com base na Lei de Acesso à Informação Pública, conseguiu as agendas do Planalto nos dias próximos às devassas que foram promovidas nos dados fiscais de inimigos do presidente Bolsonaro. E o que mostra, o que se vê ali, é que o Ricardo Pereira Feitosa, que era o chefe do Serviço de Pesquisa e Investigação da Receita, esteve no Palácio sem dizer para onde ia, algo que você precisa fazer quando você entra num prédio público, qualquer um de nós precisa fazer, na véspera de iniciar a devassa que atingiu o Procurador-Geral do Rio, o Eduardo Gussen, o Bebiano, o Paulo Marinho, a mulher do Paulo Marinho, e que durou alguns dias. Então ele esteve lá na véspera,
No dia seguinte ele faz os primeiros acessos e aí no dia 16, 6 dias depois, dia 16 de julho de 2019, ele volta ao Palácio, dessa vez dizendo que iria ao gabinete do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e fica lá por alguns minutos e volta alguns dias depois, quando ainda está realizando os tais dos acessos. Então, é uma proximidade ali de datas muito grande e uma coisa absolutamente atípica, um servidor da Receita entrar e falar com o chefe do GSI ou entrar no Palácio sem dizer para onde vai, em dias que está realizando algo que é totalmente ilegal, obscuro e alheio à sua função. Então, isso também vai ter de ser incluído na investigação que já está sendo feita sobre esses acessos ilegais. E a gente já falou aqui, o destino mais provável é a exoneração desse servidor que o Bolsonaro tentou colocar ali protegido numa adidância em Paris, mas cuja nomeação também foi revertida, que deverá ser afastado do serviço público. E aí, a Folha de São Paulo, o general Heleno disse que não teve conhecimento de acessos ilegais e que foi uma visita de cortesia, Vera. Coincidência, então, né? Você está ali fiscalizando um dado no dia seguinte você está tomando um café, visitando para trocar conversa. Dá uma conversa, passadinha lá. Assim. Assim. E nesse caso das joias está um mal-estar generalizado, né? Com o silêncio do Bolsonaro. Ficou muito feio para os militares, porque tem vários militares envolvidos na história, né? Exato, Carol. Tinha uma expectativa de que o Bolsonaro usasse o fim de semana para se antecipar ao Tribunal de Contas da União, que vai tratar desse assunto nessa semana. Ele não fez isso. Isso já causou um mau humor maior na parte política ali, na parte do PL, que está muito incomodada com o desgaste com essa história. Mas tem um outro mal-estar, um outro desgaste que atinge os militares, que são menos propensos a falar, mas que estão vendo que é um novo caso que os expõe, que expõe a imagem da corporação. E foram muitos ao longo do governo Bolsonaro. Caso Pazuello, muitos casos de militares que foram tirados das suas funções e acabaram se envolvendo em problemas políticos por conta da proximidade com o Bolsonaro. Nesse caso aqui, são muitos os militares ali em cada uma das etapas da tentativa de entrar ilegalmente com essas joias no Brasil, depois de liberá-las por debaixo dos panos, em muitas tentativas, e isso está pegando muito mal nas Forças Armadas, que já estão passando por um período muito traumático, que é o pós-8 de janeiro, tentando separar ali o joio do trigo, aqueles que foram legalistas, daqueles que apoiaram o golpismo de alguma maneira e não queriam ter de encarar mais esse aborrecimento. E a situação em que está colocado o almirante Bento Albuquerque, ex-ministro das Minas e Energia, é a mais delicada de todas. Eles acham que ele foi usado, que ele se enrolou muito nesse episódio, ao dar uma versão, depois da outra. Agora a defesa do almirante está pedindo acesso à íntegra dos vídeos que mostram a presença dele para ver como ele vai se defender, para ver exatamente o que tem ali. Então, uma situação muito constrangedora e as Forças Armadas com a percepção de que, mais uma vez, elas foram engolfadas por um episódio que nada tem a ver com a atribuição dos militares, né? Foi assim com urna eletrônica, foi assim na ocasião toda da pandemia. Então, aquilo que era um apoio muito irrestrito ao Bolsonaro que havia nas Forças Armadas, está começando a dar lugar a esse mal-estar mais disseminado ali. Então, pode ser que esse episódio, que também está causando muito desgaste político para o Bolsonaro, acabe corroendo o apoio que ele tem entre os militares e que foi algo fundamental para ele ao longo desses 4 anos. Vamos para a música de hoje? Vamos. É um motivo triste, né, Bocardi? Perdemos mais um artista importante aí do Brasil, o Caniço, um dos fundadores dos Raimundos, uma das caras importantes da banda, junto com o Rodolfo. E, enfim, a gente vai de Raimundos para homenagear o artista. É uma das músicas mais
emblemáticas aí do Raimundos, que é Mulher de Fases, uma música alegre para um dia triste, mas que celebra a obra aí do Caniço, dos Raimundos, banda importante dos anos 90, segunda geração do rock brasileiro ali. Viva a voz, Vera Magalhães. Obrigado, boa noite. Viu? E depois nós vimos qual era a sua surpresa, viu? No Coldplay, viu? Vocês viram, né? Sua informação privilegiada. Foi legal? Gostou? Foi muito bom. Só que muita chuva, né, também, né? Aí, e hoje tá repetindo a cena de novo. Boa sorte para quem estiver a caminho do Morumbi. Valeu, bom show para todos. Gente, obrigado, Vera. amanhã. Boa semana. Tchau, Beijo, Vera. Tchau.